Dutra, um dos assuntos que foi discutidos aqui, inclusive com você, no seminário da BMF Bovespa, foi sobre investimentos para o agronegócio. Na última semana, a Socom se posicionou falando sobre o mercado futuro da BMF Bovespa de boi em específico, falando que há um potencial muito grande de crescimento desse mercado. Quais são as opções hoje que a Bolsa oferece e o que a Bolsa pode oferecer mais ainda nessa questão de financiamento e até de hedge, de proteção para o agronegócio? Bom, pensando primeiro no derivativo, a gente tem todos os futuros e opções. A gente tem os programas de formador de mercado para os derivativos de commodities. O boi conta com um formador de mercado, então nossa expectativa é ver esse mercado ganhando muita liquidez. A experiência que a gente tem com outros programas que a gente fez é de um crescimento rápido das posições em aberto, pelo fato de ter preço na tela para quem quiser comprar ou vender esse ativo. Do ponto de vista de financiamento, a gente falou um pouco disso no painel, o financiamento hoje ainda é muito calcado no financiamento via Plano Safra, que olha muito para o custeio, muito para o curto prazo, né? Então, um tema que foi recorrente hoje foi a questão da produtividade, como é que a gente torna o produtor brasileiro mais competitivo. Isso é investimento. Investimento é uma questão capital intensiva e não necessariamente ligada ao ciclo de produção, né? Você precisa de dinheiro por mais tempo. O tipo de financiamento do Plano Safra ou até financiamentos bancários que a gente vê hoje tem um horizonte muito mais curto do que o necessário para esse tipo de atividade. Então, quando a gente pensa no mercado de capitais como alternativa, você passa a ter um caminho para compatibilizar esse descasamento de fluxo de caixa, você tem um dinheiro, um recurso de mais longo prazo e, além disso, acessa fontes, acessa recursos que não são os tradicionais. Então, o governo hoje tem um desafio enorme fiscal, a capacidade dele de financiar o agro, de continuar financiando esse crescimento, pode ficar comprometida. Por outro lado, tem recursos para serem alocados de pessoa física, de outras empresas, de fundos, de investidores estrangeiros, que hoje absolutamente não contribuem com para essa formação de capital. Esse recurso deixaria o dinheiro mais barato também ou não? Dependendo da estrutura, poderia deixar. Existe uma discussão muito grande sobre o custo do financiamento público, porque ele não é só a taxa. Você tem um banco repassador, tem FIIs que ele te cobra, tem banco que exige a manutenção de uma conta, tem várias coisas que são parte desse custo que não são transparentes. E por outro lado, quando a gente pensa em operações de mercado de capitais, dependendo da estrutura de garantias e da forma que ela for construída, ela pode ter taxas muito competitivas. Então a gente tem visto algumas experiências na indústria de emissões de mercado de capitais que têm preços competitivos usando o financiamento de outros investidores. Um exemplo clássico é a questão do CRA, quando a gente pensa em instrumentos que são isentos para a pessoa física, a taxa que você consegue o dinheiro é muito melhor, porque quem está investindo tem um rendimento líquido, né? Então, ao invés de, sei lá, 100% do CDI, equivalente, se você financiar 80% do CDI, o teu rendimento líquido é próximo de 100 do mesmo jeito, é próximo dos 80 que seria o teu rendimento no 100. Então, O que falta? Qual que é o principal desafio para fomentar esse mercado de capitais? Falta conhecimento? é uma combinação de muitos fatores, educação eu acho que é um grande, junto com a educação tem uma sensação do grande público que o mercado de capitais é só para empresas muito grandes e muito profissionais. Isso não é verdade. A gente tem exemplos hoje de operações que já foram realizadas com financiamento ao produtor através de alguma empresa intermediária que acaba fazendo a estruturação dessa transação e que chega na ponta para o produtor até, né? Então, tem acesso, é possível. Quem vai liderar uma operação dessa precisa de um nível maior de profissionalização. E notícia também, porque a gente comentou isso no painel hoje, as empresas que passam por esse processo de melhoria da governança, profissionalização da gestão, têm outros ganhos que não são só o financiamento. Normalmente a gente mapeia isso. Normalmente as empresas que passam por esse processo têm uma performance melhor de resultado e de lucro no futuro, controlam melhor custo, então tem um ganho para todo o ecossistema. Para a gente finalizar, eu queria que você fizesse um balanço da perspectivas desse ano. E como são 15 anos, eu queria que você fizesse também alguma expectativa para os próximos anos, o que você vê de futuro para o agronegócio, principalmente voltado no mercado futuro. Eu acho que a gente teve um seminário muito rico hoje, a gente passou por palestras de ministros e ex-ministros,
os economistas, painéis com CEOs de grandes empresas da cadeia. Depois a gente teve painéis com líderes focados especificamente nos mercados de commodities, né? O André Pessoa, o Nastari, falando especificamente das expectativas de preço. Depois do nosso painel falando de mercado de capitais e um pouco do tom de todo, acho que foi transversal, em todas as palestras a gente sentiu isso, é que o potencial desse negócio é enorme, o nosso destino é crescer muito mais. Para conseguir crescer muito mais, a gente tem que pensar em alternativas de como se financiar. E se a gente pensa a mais longo prazo, a gente também precisa pensar em como travar preço, como garantir margem, que são coisas que também vão fluir aí não pelo mercado de capitais olhando nas emissões, mas pensando nos derivativos, nas estratégias de hedge e gestão de risco.